Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você. O Telejornal NT Sul está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo, sempre com as informações mais importantes do dia, reportagens especiais, conteúdos que sejam úteis para o seu dia a dia. Vamos aos destaques desta edição. Uma das áreas mais afetadas pelas inundações de junho no interior de Cachoeira do Sul ficou sem receber os R$2.000 do programa Volta por Cima. Os moradores afetados reclamam e nossa equipe foi buscar respostas para esse caso. Vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos é prorrogada até o final do ano no Rio Grande do Sul. Essa é uma medida para prevenir o câncer de colo de útero e outros tumores relacionados ao vírus. Grupo de empresários de Cachoeira do Sul se mobiliza contra a interdição da Ponte do Fandango para obras, o que ocorrerá em setembro. DENIT diz que cronograma de elevação da ponte será mantido e que período de discussão já passou. No quadro E aí, quanto sobra? A Natasha Proknov explica hoje o uso de cartões de crédito para acumular pontos e milhas nos programas de fidelidade das instituições bancárias. Como saber se vale a pena? Na entrevista do dia, nós vamos detalhar os impactos da tarifa de importação de 50% sobre produtos brasileiros que deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto por parte dos Estados Unidos. Nós vamos conversar com o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o segundo que mais deve ter perda em termos de atividade econômica. Dentro de um ano, provavelmente essas tarifas vão gerar perda de 1,9 bilhão de reais, são quase 2 bilhões aí de perda de PIB, e certamente essa dificuldade também vai fazer com que muitos empregos também sejam afetados. Um assunto muito importante que está em discussão em todo o país e até fora também. A gente traz então em detalhes para tentar entender qual vai ser o impacto real aqui, onde estamos, onde vivemos, qual vai ser o impacto sobre a vida dos brasileiros. Daqui a pouquinho essa entrevista muito esclarecedora no ar aqui no NT Sul. E eu quero convidar você de casa para fazer parte aqui do nosso jornalismo. Tem notícia para contar? O que você viu, por onde você anda, pelas ruas da cidade? Conte pra gente. A sua mensagem é sempre muito bem-vinda por aqui, também com a sua opinião, com o seu ponto de vista sobre os assuntos que nós vamos trazendo, sobre as reportagens que exibimos, e o WhatsApp está à sua disposição para o seu áudio, para o seu vídeo, para uma foto. Na tela já o número 51997697129. O que você me conta? Manda mensagem no WhatsApp. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. E as nossas lives estão no ar também. Você pode comentar por lá, facebook.com/TV Cachoeira, e ainda o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. E a gente começa o NT Sul com informação sobre a cultura gaúcha, com boa notícia para os tradicionalistas do estado. Está confirmado para os dias 12, 13 e 14 de dezembro o retorno do Festival Gaúcho Estadual Estudantil, o FEGAS. A última edição foi realizada em 2019. O tradicional encontro estadual vai ocorrer no Parque Ivan Tavares, com toda a estrutura à disposição. O lançamento oficial da 32ª edição será no dia 16 de agosto, no CTG Tropeiros da Lealdade, a partir das 7 horas da noite. A Feira do Livro de Porto Alegre já tem patrona escolhida. É a cronista Marta Medeiros, que há 4 décadas escreve sobre variados assuntos, chegando a diferentes públicos. Nós vamos saber agora sobre o maior evento literário do Rio Grande do Sul, que acontece agora no segundo semestre. Mantendo a tradicional expectativa até a hora do anúncio, a Câmara Rio-Grandense do Livro escolheu Marta Medeiros como patrona da Feira do Livro de Porto Alegre desse ano. Ela foi recebida pelo antecessor Sérgio Faraco. Em 71 edições, essa é a 9ª vez que uma mulher assume a função. Em 2025, quando Marta completa 40 anos do seu primeiro livro publicado. Já tinha havido algumas sondagens e tal para eu ser patrona, mas a gente sabe, quando é a hora certa. Então eu estou num momento muito bom, muito gratificante da minha profissão e acho que esse momento agora da feira, de ser patrona da feira, vem coroar todo um trabalho realizado
né, de muitos e muitos anos. A porto-alegrense Marta Medeiros tem mais de 30 livros publicados, alguns adaptados para o teatro. Escreveu mais de 2.000 crônicas e é colunista de jornais no estado e em São Paulo. Trata de temas do cotidiano e é conhecida por falar com diferentes públicos. Eu espero que a feira continue seguindo a tradição dela de agregar todos os públicos, principalmente crianças, né, que são os formadores, né, da nossa sociedade. E eu vou fazer o que eu continuo fazendo, né? Não por acaso, meu último livro se chama Comigo na Livraria, onde eu já estava nesse trabalho de desacralizar o livro, sabe? De tornar ele bem popular, para que todo mundo tenha livros em casa e que isso se torne um hábito, e não assim um momento muito difícil da sua rotina, mas um hábito diário para que a gente possa ser uma sociedade mais evoluída. Com o tema Beba dessa fonte, a Feira do Livro de Porto Alegre desse ano promete uma programação diversificada para os 17 dias, entre 31 de outubro e 16 de novembro, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico. A feira ela tem um estigma positivo demais. As pessoas chegam na feira para participar numa alegria, numa empolgação, numa amorosidade, por terem a oportunidade de participarem desse grande evento. A feira ela tem muitas novidades, a gente sempre busca o que as outras feiras estão fazendo por aí no mundo. A gente conheceu a Feira de Lisboa, que é bem parecida na rua, então a gente trouxe alguma coisa, vamos ver se a gente consegue implementar. São 71 edições, então ela vem somando cada ano, a gente consegue melhorar ela e acredito que e se adaptar, né, ao mercado, que vem mudando, transformando totalmente para a era digital. E a feira sempre com seu glamour, uma receita para a feira, que é juntar o leitor com o escritor, né? E na praça pública acaba tendo esse efeito muito melhor. É um evento que atrai muitas pessoas, evento que é aberto ao público, então ali os livreiros, eu particularmente gosto de ali caçar aqueles livrinhos que estão às vezes mais baratos, alguns já usados também, não é? Mas a gente sempre acha muita coisa boa, então fica aí já a deixa, né, a sugestão para os gaúchos, para quem está na região metropolitana de Porto Alegre, para o estado como um todo, né, para visitar a Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece agora no segundo semestre. Gente, Cachoeira do Sul recebeu R$250 mil do Fundo de Assistência Social. Segundo o prefeito Leandro Balardim, o valor vai ser investido na reforma e ampliação da Casa Lar, espaço que funciona como um abrigo temporário para crianças em situação de vulnerabilidade aqui no município. O recurso foi conquistado por meio de projeto apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Atualmente, a Casa Lar ocupa um imóvel que fica sob a gestão do Conselho Municipal de Educação. Embora tendo sido uma das áreas mais afetadas pelas inundações de junho deste ano, a localidade do Piquiri, interior de Cachoeira do Sul, não consta na mancha de inundação mapeada pelo governo do estado. Com isso, os moradores desta localidade não foram habilitados a receber os R$2 mil do programa Volta por Cima, um auxílio que é destinado a quem ficou desabrigado ou desalojado em função das chuvas. A Defesa Civil do município aguarda a abertura de prazo para recurso que permita incluir pessoas afetadas que não foram beneficiadas na primeira etapa do programa. Moradores da Vila Piquiri, no posto Shell, interior de Cachoeira do Sul, estão questionando as razões para não terem sido incluídos entre os beneficiários do programa Volta por Cima do governo do estado, mesmo tendo sido severamente atingidos pela enchente de junho deste ano. A iniciativa garante o pagamento de R$2 mil para cada família que precisou deixar sua casa em função das inundações ocorridas em junho de 2025. Um dos moradores, Matias Santos, enviou mensagem para a produção do NT Sul relatando o que ocorreu com ele. Os moradores aqui do Piquiri, Posto Shell, ficaram de molho na enchente aqui. Aí veio esse Volta por Cima, né, 2025, hein, para ajudar o pessoal que ficou afetado da enchente, hein. Só que aqui no Piquiri tá dando fora da área de inundação, entendeu? Diz que a gente tá fora da área de inundação. A gente vai ficar sem receber por causa que o pessoal lá que faz, eu não sei se é a Defesa Civil, o prefeito, não fez certo lá o formulário lá. A gente preencheu o cadastro e tudo e fiquemos fora. Não vamos receber o Volta por Cima. Tá dando só assim, ó,
que a gente não faz parte da área de inundação. Agente da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, Bruno, explica que a primeira fase do programa Volta por Cima ocorreu de forma automática, sem a informação de dados pelos municípios. O Estado ele se baseia ainda na mancha de inundação da enchente de 2024, né, onde ele tem os dados e esse benefício, né, foi contemplado para as pessoas de forma automática, né? Então foi creditado o benefício de forma automática nos mesmos moldes do benefício do ano passado. Segundo ele, o Estado utiliza como referência para a concessão dos benefícios imagens capturadas por satélite, que determinam os locais de inundação, e essas referências não foram atualizadas em 2025, sendo usadas ainda as imagens da enchente histórica de maio de 2024. A Defesa Civil de Cachoeira do Sul aguarda agora o momento de enviar ao Estado informações dando conta de moradores que também foram atingidos em áreas não mapeadas. Está sendo feito esse levantamento, né, tanto das pessoas desabrigadas como das pessoas desalojadas. E, posteriormente, no segundo momento, nós iremos então entrar em contato aí, oficiar o Estado, né, de que existem essas pessoas que não foram consideradas dentro da mancha de inundação. A gente sabe que tem um número grande de pessoas, né, e essa é uma preocupação do governo municipal. Dentro da norma número 5, né, que institui o programa Volta por Cima, nós temos aí a seguinte frase, que o Estado ainda não abriu brecha para um novo cadastramento dessas pessoas. Isso, por parte do governo, a gente entende que possivelmente será aberta, então, uma brecha para que a gente possa inserir essas novas pessoas. Dito isso, já estamos fazendo esse novo levantamento, então, dessas pessoas. E, a partir disso, oficiando o Estado, seguindo o protocolo, assim que eles abrirem essa brecha, essa margem, a gente pode inserir essas pessoas nessa listagem nova aí, para que sejam inseridas na mancha de inundação, cumprindo um dos requisitos do Volta por Cima. Para ser contemplado no programa Volta por Cima, é necessário constar da mancha de inundação, além de ter ficado desabrigado ou desalojado, estar inscrito no CadÚnico com condição de pobreza ou extrema pobreza atualizada nos últimos 12 meses e residir em município que tenha decreto de emergência ou calamidade homologado pelo Estado. A gente torce que isso se resolva rapidamente, porque foi uma localidade duramente afetada esse ano pelas cheias, né, pelas inundações, como a gente mostrou em várias reportagens aqui no telejornal NT Sul. E essa reportagem também nasceu aqui do contato dos moradores, do Matias, né, lá do Piquiri. E por isso que a gente recomenda todos os dias a nossa audiência que participe, que informe aquilo que acontece. O telejornal NT Sul está aqui justamente para servir a nossa comunidade, para buscar informações, atualizar aquilo que é útil para a nossa comunidade. E você pode sempre participar com a gente no WhatsApp 51997697129. Aliás, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e nós já vamos ver os recadinhos de quem participa com a gente nesta quarta-feira aqui no NT Sul. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul anunciou hoje de manhã a conclusão dos projetos para construir 2 pontes no interior do município. Os investimentos vão ser viabilizados numa parceria entre governo municipal e produtores das regiões beneficiadas pelas obras. As pontes vão ser construídas no Jeribá, na localidade de Barro Vermelho, e na região de Potreiros. A Prefeitura prevê a instalação de 2 galerias de concreto para melhorar a mobilidade no perímetro rural, fazendo então a substituição das estruturas em madeira. O secretário de Desenvolvimento Rural, Cristiano Leivas, disse que a execução dos projetos depende agora do recebimento dos materiais por parte dos parceiros e que o cronograma das obras vai ser definido em conjunto com as comunidades. Uma reunião com o DENIT amanhã deve apresentar reivindicações de algumas lideranças empresariais sobre as obras na Ponte do Fandango. A interrupção do tráfego sobre a estrutura é motivo de preocupação e até trouxe à tona um eventual pedido pela não conclusão das obras, como o projeto técnico apresentado em 2022 prevê, de elevação da ponte e ampliação do peso suportado. Até o momento, o DENIT afirma que nada vai ser mudado e cronograma de obras e atendimento ao projeto técnico estão mantidos.
Uma reunião convocada pela CACISC, a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul, trará alguns empresários para esse encontro em contato com o DENIT, que deve então receber um pleito de adiamento das obras de elevação da Ponte do Fandango aqui de Cachoeira do Sul. As obras, no entanto, conforme informações obtidas pela reportagem do NT Sul junto ao DENIT, deverão seguir o mesmo cronograma e o projeto base apresentado em audiência pública ainda em 2022. A elevação da ponte permitirá o aumento da capacidade de carga, passando para 45 toneladas. O cronograma atual prevê a interrupção do tráfego entre setembro e janeiro de 2026. A interrupção do tráfego por 5 meses aqui da Ponte do Fandango é um dos pontos que vem trazendo mais preocupação ao empresariado, inclusive por não haver ainda por parte da autarquia, o DENIT, uma garantia de balsa gratuita ou até outras estruturas que garantam o transporte de pessoas e até de veículos. Essa pauta vai ser levada então em discussão com a presença virtual de algum representante da autarquia e deve-se então ter um retorno aí sobre o que pretendem os empresários ao solicitar a interrupção da obra. Reafirmo aqui que o DENIT já trouxe essa informação, a reportagem do NT Sul, de que nenhuma alteração está prevista no plano de obras e o cumprimento, então, deste projeto técnico que já foi, inclusive, apresentado em audiência pública aqui em Cachoeira do Sul. Complementando essa informação, o DENIT disse ainda que todas as informações e a possibilidade de discussão sobre o tema foram cumpridas e encerradas a partir da apresentação deste projeto técnico e também, é claro, da audiência pública que permitiu o acesso ao detalhamento deste plano e também o cronograma de obras, o período de interrupção da ponte e os objetivos com a elevação da ponte, que agora também tem uma preocupação e atende principalmente às mudanças climáticas que a gente já vem observando nos últimos anos. De efeito imediato, a interrupção da Ponte do Fandango trará a mudança da base de trabalho da Sicredi, cooperativa que tem a sede regional em Cachoeira do Sul. Em resposta aos questionamentos do NT Sul, o presidente Paulo Alex Falcão justifica que a inoperância eventual de balsas que fazem a travessia de pedestres e veículos em períodos de interrupção da ponte reforçam a decisão de transferência da unidade para Guaíba. O presidente da CACISC, Rafael Quadros, não quis gravar entrevistas e afirmou que ainda era uma discussão muito prematura, que necessitava ser melhor aprofundada, restringindo-se a manifestações por mensagens de texto e chamadas telefônicas. Já o presidente do Sindilojas, Antônio Trevisan, não retornou aos contatos feitos pela produção do NT Sul. Então, destacando para você que chegou agora, eventualmente ligou agora a sua televisão, independentemente das muitas falas que a gente tem ouvido aqui em Cachoeira do Sul, de liderança de um setor, de outro, de empresários ou de políticos, o que o DENIT está destacando é que a obra está mantida, vai seguir o seu cronograma, conforme o que já foi previsto, conforme discussões que já foram feitas previamente com o município, não terá nenhuma alteração nesse cronograma, então está previsto ou está prevista a interrupção da ponte a partir de setembro para esse alteamento, como é chamada essa obra, né, para que a ponte fique mais alta do que ela está atualmente, para não correr o risco de que o rio nessas subidas, nessas chuvas como a gente tem visto, para que a ponte sofra algum risco maior, não é? E a obra então está mantida conforme o DENIT. Gente, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou os reajustes tarifários anuais de 19 empresas responsáveis pela distribuição de energia elétrica em áreas urbanas e rurais dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. As novas tarifas passaram a vigorar ontem e seguem sendo implementadas até 30 de julho de 2025, conforme o calendário estabelecido para permissionárias e concessionárias. 5 concessionárias do Rio Grande do Sul, DEMEI, Eletrocar, Hidropan, Mux Energia e Nova Palma Energia, também tiveram os reajustes anuais aprovados pela agência. Os novos índices já entraram em vigor. A Eletrocar, do município de Carazinho, foi a concessionária com maior impacto tarifário médio, com 20,94% de aumento, sendo 24,96% para consumidores de alta tensão. Já a Nova Palma Energia teve um reajuste mais baixo, com 1,58% de efeito médio,
DEMEI, de Ijuí, teve liberado reajuste de 8,54%, Hidropan, de Panambi, 13,49% e Mux Energia com 9,29%. Você lembra que a gente falou bastante este ano sobre gripe aviária, não é? O Rio Grande do Sul teve casos este ano, isso gerou inclusive bloqueio de vendas de produtos gaúchos para muitos países e depois o estado ficou livre de novos casos da doença. Mas o Brasil ficou em alerta. Agora, o Bioparque do Rio de Janeiro confirmou na noite de ontem a morte de 9 aves da espécie galinha de Angola, vítimas de gripe aviária. Todas as aves afetadas estavam numa única área que vai permanecer interditada por 14 dias como medida preventiva. A morte desses animais ocorreram na última quinta-feira. E a gente chama a atenção agora para uma notícia importante sobre saúde. Foi prorrogada até o final deste ano a vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos. A informação foi confirmada ontem pelo governo do estado do Rio Grande do Sul como uma medida para prevenir o câncer de colo de útero e outros tumores relacionados ao vírus. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul prorrogou até o final de 2025 a vacinação contra o papilomavírus humano, o HPV. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde e tem como objetivo ampliar o resgate vacinal entre os jovens. A vacina é a principal forma de prevenção contra o câncer de colo do útero e outros cânceres associados ao vírus. No calendário nacional de rotina, o imunizante é ofertado regularmente em dose única para meninas e meninos de 9 a 14 anos. A ampliação para a faixa de 15 a 19 anos, iniciada em março de 2025, busca alcançar adolescentes que não foram vacinados na idade recomendada. Desde o início da mudança da faixa etária, mais de 6 mil adolescentes já receberam a vacina no estado gaúcho. No entanto, ainda estima-se que aproximadamente 300 mil jovens da faixa etária não tenham sido imunizados. De acordo com a orientação da Secretaria da Saúde, quando não for possível confirmar o histórico vacinal, o adolescente deve ser considerado como não vacinado e receber a dose de resgate. Para o público de 9 a 14 anos, a meta de cobertura é de 90%. Mas esse índice tem ficado abaixo do que é recomendado no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Até agora, em 2025, 79,22% do público feminino foi vacinado, enquanto pouco mais de 66% do público masculino recebeu o imunizante. O menor índice foi em 2021, quando durante todo o ano apenas 75,02% das mulheres e 40,11% dos homens foram vacinados. O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está presente em quase todos os casos de câncer de colo do útero. Em 2023, o Rio Grande do Sul registrou 1.420 casos da doença e 407 óbitos. E vamos ver agora recados da nossa audiência, por isso vamos para a tela para ver as participações e o número do WhatsApp disponível também para você interagir com a gente. A Giselda está dizendo aqui o seguinte: muito triste o descaso do poder público com a Vila Piquiri. Obrigado, Giselda, pela tua mensagem. Região que tem sido aí fortemente afetada pelas cheias, pelas inundações, tem apelos aí da comunidade e agora ainda ficou sem esse auxílio, mas há a promessa do poder público de, nessa segunda etapa, não é, informar aí o que precisa ser informado ao governo do estado para que os moradores sejam beneficiados. Obrigado, Giselda, pela tua participação. Tem aqui também a mensagem do Jones Martins. Na minha opinião, tem mais gente atrapalhando a reforma tão esperada do que contribuindo com o andamento da obra. O Jones está falando sobre a Ponte do Fandango, informação que a Thelma Tomás trouxe agora há pouco, de que o cronograma de obras, esse cronograma está mantido e não tem nenhuma previsão de nenhuma mudança nesse momento, né? Obrigado, Jones. Mais recadinhos aqui, o Gilson. Aqui no bairro Eucaliptos, esse cachorrinho está perdido ou foi abandonado entre as ruas Fandango e Nativa. Ele é de médio porte, de cor preta com manchas brancas, passa uivando dia e noite. Se alguém estiver à procura ou quiser adotar, agradecemos, diz aqui o Gilson. Obrigado, Gilson, pela tua participação. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência, você de casa pode seguir interagindo com a gente.
A seguir tem a previsão do tempo. No quadro E aí, quanto sobra? A Natasha Proknov explica hoje o uso de cartões de crédito para acumular pontos e milhas nos programas de fidelidade das instituições bancárias. Como saber se vale a pena? Na entrevista do dia, nós vamos detalhar os impactos da tarifa de importação de 50% sobre produtos brasileiros que deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto por parte dos Estados Unidos. Nós vamos conversar com o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o segundo que mais deve ter perda em termos de atividade econômica. Dentro de um ano, provavelmente essas tarifas vão gerar perda de 1,9 bilhão de reais, são quase 2 bilhões aí de perda de PIB, e certamente essa dificuldade também vai fazer com que muitos empregos também sejam afetados. O NT Sul volta já já. NT Sul já de volta ao vivo aqui na Novo Tempo e nós vamos falar do tempo, vendo imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Céu encoberto, alguma umidade e previsão de frio, especialmente para a noite de hoje já. Tá chegando agora o Gustavo Verardo e a gente vai ver mais detalhes da previsão do tempo. Olá a todos, a quarta-feira começou com bastante nebulosidade na região de Cachoeira do Sul por conta de uma frente fria oceânica, ou seja, se comparado com os últimos dias, essa quarta é esperado uma condição de céu encoberto, aqueles dias de céu cinza e bem úmidos, então se prepare, porque além disso, a temperatura máxima hoje não passa da faixa dos 15 graus. Vem aí uma quarta-feira gelada, inclusive com a temperatura mínima acontecendo à noite, com apenas 10 graus. Ou seja, ao longo do dia de hoje, a temperatura é praticamente só ladeira abaixo. E a sensação de frio vai aumentar. Nessa quinta-feira, um sistema de baixa pressão passa rapidamente pelo Rio Grande do Sul e traz chuva. Na região de Cachoeira do Sul, os acumulados oscilam entre 5 e 15 milímetros e a chuva acontece a qualquer hora desta quinta-feira. Para amanhã, mínima em torno de 9 e máxima de 13 graus. A sensação térmica vai ser baixa por conta da chuva e da umidade. Na sexta-feira, mínima de 11 e máxima de 19 graus. A sexta já não tem mais chuva, mas o céu ainda permanece nublado. Ou seja, de hoje até o final da semana, a tendência é de bastante umidade e nebulosidade. No Rio Grande do Sul, as chuvas um pouco mais expressivas são esperadas para a metade norte e divisa com Santa Catarina. Na região sul, partes da campanha e do oeste, a tendência de céu mais encoberto. Por enquanto também não há estimativa da entrada de nenhuma forte massa de ar frio nos próximos dias. Hora de mais recadinhos aqui da nossa audiência no WhatsApp. Muito obrigado a quem está interagindo também, mandando opiniões no Facebook, no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente fala, mas vamos para a tela, tem recadinhos chegando. A Dagmar está participando, falando sobre essa questão da Ponte do Fandango, que está repercutindo bastante em Cachoeira. Deveriam reforçar a Ponte do Fandango e fazer uma ponte nova, saindo do trevo do Comercial até após o Castanino, diz aqui a Dagmar. Obrigado, Dagmar, pela sua opinião, obrigado pela participação. Temos aqui também a Camila Rodrigues. Para que serve este murinho no meio de uma calçada? Ontem meu pai tropeçou nele, caiu e cortou a boca. Fica na rua Pinheiro Machado, acima da CDL. Seria bom verificar se é um obstáculo para pedestres e se há como sinalizá-lo melhor para evitar mais acidentes. Obrigado, Camila, pela mensagem. Já posso dizer de antemão que não pode ter esse tipo de obstáculo nas calçadas, A calçada ela precisa ser contínua, justamente para que as pessoas possam caminhar. Mas deixamos aqui esse alerta importante que a Camila nos traz. Obrigado, viu? Estimamos aí melhoras para o seu pai que terminou se machucando nessa queda. Temos aqui também a participação da Ellen Lopes, final de semana em família na Casa do Colono, em Rio Pardinho. Companhia maravilhosa, uma ótima quarta para todos nós. Grande abraço aí para toda a família, viu, Ellen? Obrigado pela foto, obrigado também pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo. Daqui a pouquinho mais recadinhos da audiência. E eu vou falar agora sobre o aumento de preços dos alimentos nas capitais brasileiras no primeiro semestre do ano.
Porto Alegre teve a maior inflação de alimentos no país no primeiro semestre de 2025. Os preços subiram mais de 5%, bem acima da média nacional. O impacto da enchente e do clima instável ajudou a encarecer itens como tomate, bebidas matinais e ovos, que dispararam nas prateleiras. Na tela, a gente mostra agora como ficou a alta dos alimentos nas capitais. Então, convido você de casa a me acompanhar. Já você que também nos acompanha em outras regiões do país, como é que ficou por aí? Se quiser, conte pra gente nas nossas redes sociais ou no nosso WhatsApp. Porto Alegre, então, liderou esse ranking bem ruim de preços que aumentaram. 5,01% foi o aumento, a variação dos alimentos na capital gaúcha. Salvador, na sequência, 4,92%. Depois Belém do Pará, 4,79%. E já vamos de baixo para cima aqui, as regiões que menos subiram, que menos tiveram elevação no preço dos alimentos. Rio de Janeiro, 2,43%. Belo Horizonte, 3,16% e Recife, 3,55%. A média nacional, que a gente vê aqui, a média do Brasil, aumento de preços no primeiro semestre em relação a alimentos, 3,64%. Então, a gente teve aí boa parte das capitais com uma elevação acima da média nacional, inflação, então, dos alimentos nas capitais brasileiras. E a gente segue falando agora aqui de economia, sobre dicas práticas para a gente cuidar do dinheiro. Está chegando o E aí, Quanto Sobra? Natasha Proknov chegando agora para falar de um tema muito importante e que diz respeito ao nosso dia a dia, o uso do cartão de crédito. Tem muita gente que aproveita o cartão para acumular ali as chamadas milhas ou pontos que depois são convertidos em alguns benefícios. Será que vale a pena para todo mundo? A Natasha está chegando agora e explica direitinho para a gente. No quadro de hoje, vamos abordar um tema que chegou através de um telespectador. E a pergunta é: comprar tudo no cartão de crédito pensando em acumular milhas e pontos é uma boa alternativa? Ou será que tem alguma armadilha aí? Que a gente só percebe depois quando a fatura chega. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que sim, é possível acumular pontos e milhas pelo seu cartão de crédito. E eu vou te explicar como isso funciona. Bom, quando você paga a fatura do cartão de crédito, parte daquele valor pode virar pontos no programa de fidelidade do seu banco. E esses pontos, depois, podem ser transferidos para programas de companhias aéreas, e assim eles podem virar milhas. Só que a forma como você acumula depende de alguns fatores. E o primeiro fator é o tipo de cartão. Os cartões mais simples geralmente não pontuam. Já os cartões Platinum, Black ou Infinity costumam oferecer mais de um ponto a cada R$1 ou R$2 gastos na fatura. Segundo ponto, o programa do banco. Cada banco tem o seu site ou o seu programa para acumular os pontos, como, por exemplo, o Banco do Brasil tem o Livelo, o Santander tem o Esfera e demais bancos também têm outros programas. E um detalhe importante é que cada programa tem suas regras e as regras podem ser diferentes. E em terceiro lugar, as promoções, Existem algumas campanhas bônus, ao transferir os pontos para milhas. E nessas horas, você pode potencializar o que você acumulou. E muitas vezes, comprando eletrodomésticos, entre outros itens pelo site direto do programa, você pode ganhar mais pontos. Como, por exemplo, no valor de um micro-ondas, digamos que custe R$600, você pode acumular 3, 4, 5 ou até mais pontos a cada R$1 que for gasto. Tudo depende da promoção do momento. Mas é importante salientar que os pontos podem expirar com o tempo, que algumas transferências demoram alguns dias, então você precisa se programar para utilizar, e que se você não acompanhar pode perder tudo o que já acumulou. Então, o cartão de crédito ele pode ser sim um grande aliado financeiro seu, porém se usado com consciência. Você tem mais prazo para pagar, útil para quem organiza bem o fluxo de caixa, e controle e organização se ele for bem utilizado. Mas isso só funciona para quem acompanha os seus gastos e tem clareza do orçamento e paga sempre a fatura em dia e integralmente. Agora, se a pessoa não tem clareza ou disciplina, o cartão pode se tornar mais um vilão. E quais são algumas dessas armadilhas? Em primeiro lugar, gastar além do que pode.
porque o pagamento fica para depois e a gente acaba perdendo o controle. Segundo lugar, cair no rotativo do cartão, que tem os juros mais altos do mercado, como a gente já falou algumas vezes por aqui. Terceiro lugar, os cartões, muitas vezes, dependendo do cartão, tem uma anuidade cara, que às vezes não compensa o benefício. E em quarto lugar, podemos perder os pontos por falta de planejamento, porque sim, os pontos vencem. Ou seja, o que pode parecer vantagem pode virar uma dor de cabeça no futuro, se não houver gestão. Então, se você quiser usar o cartão ao seu favor, comece com o básico. Conheça o seu orçamento, gaste com consciência, escolha um cartão que faça sentido para a sua realidade e pague sempre a fatura integral. No fim das contas, o cartão de crédito pode ser um aliado ou um vilão. E quem define isso é você, com base no seu comportamento financeiro. E agora, na entrevista do NT Sul, nós vamos detalhar os impactos da tarifa de importação de 50% sobre produtos brasileiros que deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto por parte dos Estados Unidos da América. E o que a gente tenta projetar é que impacto prático essa medida vai ter em nosso dia a dia. O Bernardo Miller conversou com o economista-chefe da Fiergs, que revelou uma projeção preocupante. Até 145 mil empregos podem ser afetados na indústria gaúcha. O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de importação em 50% a produtos brasileiros a partir do mês de agosto, obviamente caiu como uma bomba em todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, principalmente o setor da indústria, já consegue prever, inclusive, os prejuízos diante dessa medida entrando em vigor a partir do próximo mês. Inclusive, o presidente da Fiergs, Cláudio Bier, destacou que essa medida do presidente Donald Trump seria quase que semelhante a uma segunda enchente aqui em nosso estado. Para isso, a gente vai conversar com o economista-chefe da Fiergs, Giovanni Baggio, que nos atende nesta quarta-feira. Giovanni, fala um pouco sobre essas situações que já estão sendo previstas diante desse tarifaço a partir do próximo mês de agosto e os impactos previstos para a economia gaúcha, principalmente no setor da indústria. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos os espectadores da TV Cachoeira. É um prazer estar falando com vocês. Nós estamos realmente muito preocupados, né, com tudo que vem acontecendo, né? Nós tivemos essa imposição, então, de tarifas muito duras por parte do governo americano, essas taxas de 50%, né, e prejudicam demais o comércio e para muitas atividades, né, inviabiliza continuar fornecendo para o mercado norte-americano. É importante a gente mencionar que os impactos já estão acontecendo, né, por mais que as tarifas entrem em vigor apenas no dia 1º de agosto, né, nós temos diversos segmentos, diversas empresas com embarques já programados, com embarques até já em andamento, né, já em direção ao mercado dos Estados Unidos, né, mas que como vão provavelmente chegar em solo americano depois do dia 1º, né, esses produtos, né, eles provavelmente, né, terão problema, né, de absorção por parte dos clientes no mercado americano. Então a gente fez alguns levantamentos, né, de informações, né, e eu acho que o principal deles, né, a gente buscou, né, em termos de impacto, né, em um estudo na Universidade Federal de Minas Gerais, né, que eles fizeram uma conta aí dos estados mais impactados, né, e o Rio Grande do Sul, né, é o segundo que mais deve ter perda em termos de atividade econômica. Né, dentro de um ano, né, provavelmente essas tarifas vão gerar perda de 1,9 bilhão de reais, né, são quase 2 bilhões aí de perda de PIB dentro de um ano na nossa economia, né, e certamente, né, essa dificuldade também vai fazer, né, com que muitos empregos também sejam afetados. Então a situação realmente é bastante preocupante e a gente espera, né, que consiga uma
um encaminhamento, uma reversão dessa situação o quanto antes. Ok, Giovanni, é possível medir o número de empregos diretos que são afetados nesse período a partir do próximo mês? Perfeito, Bernardo. Essa é a nossa maior preocupação, né? A questão social, né? O quanto, né, a nossa indústria é importante, a nossa economia, né, gera emprego, gera renda para a nossa população, né? Nós fizemos um levantamento, né, de aqueles segmentos mais expostos ao mercado americano, né? E como exposto, a gente fez uma conta de segmentos que têm mais de 10% de suas exportações direcionadas aos Estados Unidos. Aí chegamos à conta, né, de 145 mil empregos envolvidos nessas atividades. Então, é um número realmente expressivo. Mais de 22% da nossa indústria de transformação está envolvida nessas atividades. E quando a gente começa a abrir um pouquinho as contas, né, olhar quais realmente são as atividades mais desafiadoras, a gente tem grandes segmentos que são intensivos em trabalhadores, né, que contam com muitos trabalhadores, né, que realmente estão expostos e devem ter dificuldades. Temos, por exemplo, o setor coureiro calçadista, né, que é um dos que mais emprega no nosso estado, e tem boa parte da sua produção destinada para lá, entre os mais vulneráveis. Temos toda a cadeia moveleira também, né? O setor de móveis, que tem sua base principalmente na Serra Gaúcha, também, né, conta com muitos empregos, né? São pequenas empresas que fornecem para aquelas grandes empresas, então toda uma cadeia produtiva que fica exposta. Então, realmente, não é o que a gente gostaria, né? Mas dada a dificuldade que a situação impõe, né, se não tiver uma reversão, né, infelizmente, né, muitos empregos serão perdidos na nossa economia. O que se fala, Giovanni, é que a medida mais aconselhável, digamos assim, seria a negociação, o diálogo com as lideranças do governo federal e juntamente com as lideranças do governo americano para tentar reverter essa situação ou diminuir essa tarifa. A Fiergs também pensa por esse lado? Essa é a nossa principal linha, né? O nosso presidente Cláudio Bier tem defendido isso desde o início, né? Que o diálogo é o melhor caminho, né? É assim que a gente tem que tentar resolver. A gente está tentando, né? Nós como federação, né, temos feito vários movimentos, né, puxados aí por nosso presidente, temos feito reuniões com a CNI e as demais federações do país, levamos muitos dados, informações à Assembleia Legislativa na semana passada, ao governo do Estado, e nesse encontro com o governo do Estado estava presente o cônsul americano também, né, que buscou informações para levar para sua base. Tivemos na segunda-feira agora um encontro em Brasília, né, com o governo federal, né, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que na ocasião, inclusive, estava como presidente em exercício, né, por conta da viagem do presidente Lula. Então, a gente tem tentado trazer, né, elevar o nível do debate, trazendo informações, mostrando que não só a nossa economia vai ser prejudicada, como a economia americana também. Então, a negociação, o diálogo é o caminho que a gente está tentando. Infelizmente, o problema que foi posto, ele não é puramente econômico, né? Não é puramente comercial. Tem uma questão política e geopolítica envolvida, né, que dificulta essas tratativas. O tempo está passando, né, e a preocupação vem aumentando. A gente tem recebido muitos relatos de empresas em dificuldades, né, que não vindo nenhum sinal concreto de que as negociações estão avançando, né, começam a ter uma preocupação ainda maior. Então, a gente realmente acredita que o diálogo é o melhor caminho, né? Esperamos que isso se resolva e se encaminhe antes do dia 1º. Já tivemos problemas, já temos dificuldades, mas com a entrada em vigor efetivamente no dia 1º, as coisas vão piorar. Um segundo pedido, né, se a gente não conseguir retornar ao nível de tarifas para o que a gente tinha antes, né, ou na verdade manter o que a gente tem, a gente pede um período de 90 dias para negociar.
para essas empresas que já têm pedidos encaixados, que elas consigam enviar também com tranquilidade. Né? E por fim, né, caso as coisas não se resolvam, né, a gente realmente tem a imposição das tarifas, né, a gente tem que começar a pensar, né, e é isso que a gente está também levando para os governos, né, em medidas mitigatórias, né, de socorro a essas empresas que estão realmente muito vulneráveis. Medidas de crédito, medidas trabalhistas, né, em termos de suspensão de contratos, redução de jornada, né, para elas encontrarem, né, novos mercados, encontrarem um novo caminho, porque de uma hora para outra perder um mercado tão importante quanto o dos Estados Unidos realmente é difícil de encontrar um caminho num curto espaço de tempo. Giovanni, o seu sentimento como economista de uma resolução dessa situação, você acredita que a gente vai entrar o mês de agosto com esse percentual de 50%, ele vai baixar, ele vai ficar como estamos nesse momento? E aproveito para fazer uma segunda pergunta, eu fiz a mesma para o economista Oscar Frank, da CDL de Porto Alegre, sobre a entrada de novos mercados, outros países olhando para o Brasil. Você acredita que tem também essa possibilidade? Perfeito, Bernardo. Primeiramente, né, dizer que o Oscar é um grande amigo meu, né? Prazer. Fico feliz em saber que ele também conversou contigo e certamente trouxe informações de qualidade aí para os espectadores. O que a gente tem visto, né, e é isso que tem deixado a situação mais complicada, é que a gente não vê um sinal concreto de resolução, né? Na verdade, muito pelo contrário, né? Nos últimos dias a gente tem visto um acirramento, né, nas questões políticas, né? E como eu disse, o problema não é só econômico, comercial, né? Tem toda uma questão política envolvida, né? Então, realmente, ao que tudo indica, né, nós teremos a imposição das tarifas aí no dia 1º de agosto. Quanto à busca de novos mercados, né, é importante a gente salientar que o perfil de produto que a gente manda para o mercado americano são produtos da indústria, né? São bens industriais, né? Praticamente 99% do que a gente envia para lá é produto de maior valor agregado. E esses produtos têm uma dificuldade imensa em conseguir, né, novos compradores, né? Tem toda uma questão de aderência de demanda, tem muitos produtos e segmentos que têm questões técnicas envolvidas, de certificações, né, produtos realmente que são feitos, né, de forma bem personalizada, né, para o mercado dos Estados Unidos. Então, com essa característica de ser bens industriais, bens manufaturados, o redirecionamento fica mais complicado, né, ao menos no curto prazo. Se fosse bens mais básicos, né, por exemplo, as commodities, fica mais fácil, né, de redirecionar, porque pela própria definição de commodity, né, são produtos com uma qualidade semelhante, né, então o redirecionamento fica mais fácil. Eu estava, até para pegar um exemplo, né, a gente tem ouvido muitas empresas, muitas entidades, né, para entender lá na ponta, né, como esses empresários estão sentindo. Eu tive um relato de uma empresa do setor calçadista, né, que é um dos mais afetados, né, que ela praticamente 50% da sua exportação é para os Estados Unidos, né, e ela exporta para 26 países. Então, e conversando com eles nos relatam que é muito difícil, né, eles já têm relação comercial com uma série de países, e fazer com que esses outros países absorvam, né, esse volume, né, de exportação é muito difícil, né? E essa empresa emprega 1.000 funcionários diretos e seus fornecedores mais 1.500. Então, são cerca de 2.500 pessoas envolvidas nessa atividade que certamente serão afetadas. Então, esse redirecionamento, né, principalmente no curto prazo, ele fica um pouco dificultado por conta da característica dos produtos que a gente envia para o mercado americano. Tá certo, Giovanni. Obrigado por nos atender. Boa semana e que a solução seja encontrada e que os dois lados saiam favorecidos, obviamente,
mais o Brasil diante dessa situação que se apresentou aí durante o mês de julho. Obrigado, Bernardo. Fico à disposição, né? Espero que em uma próxima conversa que a gente tem aqui, a gente consiga trazer notícias melhores, mas vamos continuar acompanhando, e a Fiergs, né, está muito atenta e agindo para tentar dar o melhor encaminhamento e que todo mundo se entenda, porque a nossa economia sai ganhando nesse caso. Uma boa tarde a todos e até mais. Muito obrigado ao Giovanni e ao Bernardo por esses esclarecimentos importantes, né, sobre esse tarifaço que deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto, em relação aos produtos que são exportados do Brasil para os Estados Unidos da América. Nós vamos a mais um bloco de interatividade, tem muitas participações, alguns escrevendo justamente sobre esse tema que preocupa a todos nós, porque esse impacto, como a gente acabou de ver na entrevista, ele virá para os brasileiros, infelizmente. O Joeloir Cardoso está mandando mensagem aqui para a gente no YouTube falando disso. Grande abraço aqui também a Rosemary Beck, Nazareno Azevedo, Claudiano Santos. Aldoni Francisco está perguntando aqui sobre demora para as escrituras, né, para a liberação de escrituras das casas da FUNCAP. Nós vamos buscar essa informação, viu, Aldoni? Obrigado pela participação. Na telinha, o Everton Peter está mandando mensagem para a gente. Vamos ouvir aqui o áudio dele. Bom dia, tudo bom? Já que botaram a questão da ponte ali, eu queria dar minha palavra. Eu sou contra, sabe, a elevação da ponte por o seguinte. Se eles elevar a ponte, não vai atacar nada do rio e invadir as varjas do Castanino ali, como sempre. E para não acontecer isso, eles vão ter que fazer o quê? Elevar os dois lados do asfalto. Em questão de nós que moramos para fora, eu mesmo moro aqui para fora, do lado quem vai para Rio Pardo, pro lado quem vai para 290, a gente não vai pagar a balsa de novo, que nem foi a outra vez, né? Então o bom era só eles arrumar os pilares e deixar como tá, porque não vai ter dinheiro para tudo isso aí. Obrigado, Everton, pela tua participação. Pois é, como eles estão continuando, né, com a questão da elevação, então, posteriormente, esses acessos, como você mencionou, eles vão ter que ser elevados também, né? Senão não faria sentido ter a ponte elevada, mas os acessos correndo esse risco, tendo a água aí passando por cima da estrada, como aconteceu já em vários momentos, tanto na primeira grande enchente do ano passado, quanto voltou a acontecer esse ano, né? Obrigado pelo teu ponto de vista, pela tua opinião, que é muito bem-vinda. Aliás, espaço aqui sempre aberto para ti, para os demais moradores do interior também. O NT Sul tem esse espaço aqui democrático para a gente discutir ideias, né? Muito obrigado. Obrigado aqui ao Everton pelo áudio. O Rogério Machado também está participando, dizendo aqui, peço encarecidamente que seja resolvido o mais rápido possível a sinalização da Avenida Orlando da Cunha Carlos, para evitar acidentes graves, pois não tem uma placa de sinalização aqui. Os carros andam na contramão, é um risco iminente de tragédia. Rogério, obrigado pela mensagem. Rogério tem mandado também várias mensagens para a gente sobre isso. A produção já me sinalizou aqui que uma equipe da TV vai passar aí pelo local para a gente verificar o caso e levar para as nossas autoridades de trânsito. Obrigado, Rogério. Dá tempo para mais um recadinho? Não temos mais tempo, mas muito obrigado a todos que interagiram, que mandaram seus comentários aqui pra gente no Telejornal NT Sul. Então, esta edição de quarta-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Fique com a TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar ao vivo, quinta-feira, a partir de meio-dia. Até lá, tchau!